Fala, galera! Como é que tá sendo o domingo de vocês? Maravilhoso, né? O meu tá sendo bom demais. Curtindo a vitória, analisando alguns números e eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês com alguns detalhes, com alguns números que nem eu sabia. Os jogos vão passando, a temporada vai passando, passou de 2022, já estamos aí daqui a pouco terminando. Daqui a pouco não, né? O primeiro trimestre, ele já terminou para o Fluminense, já que o nosso próximo jogo é só dia 2 de abril. E às vezes alguns detalhes vão ficando para trás. Mas não fica aqui no canal Sentimento Tricolor não, porque eu tô atento a tudo e trago todos os números para vocês, tá? Germancano e John Arias não estão sendo estudados pela NASA à toa. São dois ETs, dois alienígenas. E eu vou trazer números para vocês aqui que comprovam isso. E esse sucesso do time do Fluminense passa muito, mas muita coisa pelos pés desses dois caras, tá? Claro que tem o trabalho do Fernando Diniz, claro que tem o Ganso, tem o André, tem outros destaques no time, mas o Arias e o Cano, essa dupla Canárias, realmente faz toda a diferença a nosso favor. Então fica aqui, galera, que eu vou trazer alguns números bem interessantes para vocês, tá? Para você que não me conhece, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, canal de torcedor para torcedor, a casa do torcedor do Fluminense e torcedor de outros clubes também, que queiram falar de futebol, trocar uma ideia. Seja todo mundo bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. 4.500 inscritos é o que tá faltando para nossa meta de 100 mil. E eu preciso muito de cada um de vocês. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar para outros amigos, você vai ajudar pra caramba, tá? Além disso, esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. Dia de hoje, campeonatos estaduais, reta final, rolando pelo Brasil inteiro. Sei que você deve estar dando um rolezinho com a família, dando um passeio, ou não. Mesmo se você estiver em casa, você não vai conseguir assistir todos os jogos ao mesmo tempo na TV. E o OneFootball serve por causa disso, tá? Rolou o jogo do Arsenal hoje, domingo de manhã. Eu tava trabalhando, tava em alguns afazeres aqui, tava acompanhando pelo OneFootball. Tem uma festinha de criança pra ir na sequência da gravação desse vídeo e vou acompanhar o Palmeiras, acho que é Palmeiras e Ituano, se não me engano, o Palmeiras já pelo Campeonato Paulista, também dentro do OneFootball. Então, se você não baixou, aponta o celularzinho para esse QR Code ou vai aqui no primeiro link da descrição. Beleza, pessoal? Vou começar a trazer alguns números interessantes, tá? O Fluminense quebrou um tabu, uma marca de 15 anos. Desde 2008, eu fiz aqui algumas anotações porque é muita coisa. Desde 2008, que o Fluminense não marcava 2 gols no mesmo jogo feitos por laterais. 2 gols marcados por laterais do time, tá? Ontem Samuel Xavier marcou, Alexander marcou, e a última vez que isso aconteceu foi com Carlinhos e Júnior César. Lá em 2008, no ano que o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores, fez aquela campanha muito bacana, tinha sido a última vez que o Fluminense tinha marcado 2 gols no mesmo jogo feito por laterais, tá? Então uma curiosidade aí bem bacana que eu não lembrava, não sabia. Você sabia que essa goleada de 7-0 ontem foi a segunda maior goleada do Fluminense no Maracanã? Você sabia disso? Olha como é que esse clube quebra marcas atrás de marcas, né? A maior goleada do Fluminense no Maracanã foi em 76, que a Fluminense venceu o Goitacás de 9-0. Ontem foi a segunda maior goleada. Fluminense 7, Volta Redonda 0. 7-1 no Botafogo foi a terceira maior marca. E aí tem outras goleadas, tá? Monte de 6-0, incluindo em 2008 no Arsenal, pela Libertadores. Mas nessa sequência aí muito bacana, 9-0 no Goitacás em 76. Vitória de ontem foi a segunda maior goleada do Fluminense na história do Maracanã. E na terceira colocação é sempre bom a gente lembrar dos 7-1 em cima do Botafogo em 1994, tá? Quer ver uma outra marca legal? Acha que acabou por aí? Acabou não. O Germancano, e eu vou começar a falar agora de um dos dois extraterrestres aí que estão jogando no Fluminense. O Germancano, ele pode ser o maior artilheiro de uma edição do Campeonato Carioca no século. E não é artilheiro do Fluminense, não. É o artilheiro de uma edição do Campeonato Carioca no século, tá? Atacante argentino, ele precisa marcar mais 3 gols. Ou seja, nos 2 jogos da final, o Cano precisa marcar 3 gols. Ah, André, é difícil, é final. Não é fácil. Mas na última conquista do Fluminense no Campeonato Carioca no passado, o Cano marcou exatamente essa quantidade de gols. Ele marcou os 2 gols no primeiro jogo e marcou 1 gol no segundo. Ele só não marcou 4 porque ele perdeu um pênalti, tá? Então é totalmente plausível. O maior goleador do Campeonato Carioca nesse século foi em 2001.
tá? E o Cano, esse ano, ele dobrou o número de gols em relação ao Campeonato Carioca do ano passado. Nessa altura do campeonato, ano passado, o Cano tinha 7 gols. Hoje ele tem 14. 14 gols em 7 jogos, tá? É absurdo os números do Cano. Quer outra marca legal do Cano também? Ele é o terceiro maior artilheiro do planeta em 2023. A gente achava que o Cano ano passado tinha feito muitos gols, né? Esse ano ele tá de novo brigando pela artilharia do mundo. O Rashford, do Manchester United, é o artilheiro do mundo com 16 gols. O Haaland é o vice-artilheiro do mundo com 15 gols. E adivinha quem vem em terceiro? O Germancano com 14 gols. Quer saber quem é o quarto artilheiro do mundo em 2023? É o Lelê, que hoje também é jogador do Fluminense. Já não faz parte, disputou ontem o seu último jogo aí pelo Volta Redonda. Ou seja, nós temos aí o terceiro e o quarto jogador que mais marcou gols no futebol mundial em 2023. Será que o nosso poderio ofensivo tá grande? Quer mais números do Germancano? Na temporada 2023, o Cano tem 11 jogos na temporada, tá? 14 gols, 11 jogos, 1,27 gol por jogo é a marca dele. Ele precisa de 68 minutos para poder marcar um gol, ou seja, a cada 1h08 sai um gol do Cano, tá? E a nota dele, nos maiores aplicativos que nós temos de scout, é de 8,5, 8,5. Eu nunca vi um jogador do Fluminense com uma nota tão alta. 8,5 é para jogador extra classe. É jogador nível Neymar, Messi, sem sacanagem. Você pode entrar aí e pesquisar. Nota 8,5, eu nunca tinha visto um jogador do Fluminense com essa média. Não é a nota em um jogo. É, né, com uma média dessa, tá? Além disso, ele é o artilheiro entre todos os jogadores da Série A. Já tinha falado, ele é o artilheiro do Brasil, tá? Não só do Campeonato Carioca. É o artilheiro do Brasil. E quer mais pro Cano? Eu postei isso no nosso Instagram, tá? Ele tem 3 dobletes. O que é doblete? É quando ele marca 2 gols no mesmo jogo, tá? Ele já marcou 2 gols no mesmo jogo 3 vezes esse ano. Ele tem um hat-trick, que é aquele jogo que você marca 3 gols, e tem um pôquer. Eu não sabia dessa do pôquer. Eu tava tentando falar no nosso vlog ontem. Eu ia falar hat-trick do Cano. Não, mas não é hat-trick, é quadro. É quadro-trick? Quadro-trick não dá, né, ô idiota? É um pôquer. Eu não fazia a mínima ideia que quando o jogador marca 4 gols no jogo, que é chamado de pôquer. Também não sabia que era doblete quando marcava 2 gols. Ou seja, o Cano já, por 3 vezes, ele marcou 2 gols no jogo. Por uma vez, ele marcou 3 gols. E por uma vez, ele marcou 4 gols. É o atacadão do ET, do alienígena. Ele só faz gol em quantidade, né? Que coisa maravilhosa, que artilheiro maravilhoso que nós temos. Eu preciso confessar aí uma particularidade. Ontem, quando acabou o jogo, o Andrezinho começou a pegar os livros, né? Que ficava tendo no nosso cenário aqui, tá guardado num novo local agora. E pegou o livro do Tricampeonato Brasileiro, pegou o livro do Tetra para dar uma olhada e começou a comparar os jogadores de 2010, 2012 com os de agora. Quando chegou no ataque, ele, e aí, pai, Fred ou Cano? Eu falei, putz, e aí? Pra montar um time, mistura dos dois. Falei assim, cara, todo mundo sabe, não escondo de ninguém isso aqui, que o Fred, pra mim, é o maior jogador da história do Fluminense. É o maior. Todo respeito ao Castilho, aos outros que deram a vida, deram sangue pelo Fluminense. Mas pra mim, por tudo que ele fez dentro e fez e continua fazendo fora de campo, o Fred pra mim é o principal jogador da nossa história, tá? Só que o Germancano de hoje, ele faz mais do que fazia o Fred de 2010 e 2012. Galera, é impressionante. Como você, se tivesse que escolher hoje o Fred de 2012 ou o Cano de 2023, é complicado. Você teria que botar um ataque aí com Cano e Fred. Porque se tiver que escolher um, o Cano, ele tá tendo números maiores do que tinha o Fred, que já fazia chover naquela época. Olha o time que nós temos na mão, tá? Acha que acabou por aí? Não, André, mas 2012 a gente tinha o Thiago Neves, tinha o Conca, tinha o Deco. É verdade, isso tudo é verdade. Mas hoje nós temos o John Arias, o colombiano que joga o melhor futebol do país dele na atualidade. Não existe um colombiano no mundo que esteja jogando mais do que joga o John Arias hoje, na minha opinião. Deixa a opinião de você aqui nos comentários.
Olha os números do John Arias, 25 anos, nas 2 últimas temporadas pelo Fluminense, 2022 e esse iniciozinho de 2023, tá? 69 jogos ele tem com a nossa camisa, sendo 62 como titular. 18 gols, 21 assistências. Ele tem mais assistência do que gol. 144 passes decisivos. Nota do aplicativo de scout, 7.27. A média dele em 2 temporadas, tá? Aquela nota 8,5 do Cano é só em 2023. Essa aqui é a média do Arias nas 2 temporadas. Vice-líder em assistências entre jogadores da Série A. Só tem um jogador com mais assistência do que ele, que agora não sei te precisar qual é. Mas entre todos os jogadores da Série A, nas 2 últimas temporadas, somente um tem mais assistências do que o John Arias, tá? E ele deu nada mais, nada menos, do que 4 assistências nos últimos 5 jogos. Então você, torcedor tricolor, que tá aí do outro lado, e tá com medo que as coisas não vão dar certo, que você vai se decepcionar, que você vai se desiludir e tudo mais. É muito engraçado ver alguns reacts de alguns canais, alguns TikToks, que eu não vejo essas porcaria, negócio de TikTok e tal, não curto, não vejo, mas a galera acaba me mandando lá no Instagram, né? E tem alguns torcedores de outros clubes aí minimizando a nossa vitória de 7-0. Não! Fez isso porque é contra a Volta Redonda, time de Série C. Até ontem o time do Volta Redonda era acertadinho e ia dar trabalho. Quero ver em jogo decisivo, Virgem das Américas, não tem Libertadores. Fluminense é igual golfinho, vai lá em cima, faz uma graça e some. Eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer e estão tentando diminuir essa vitória, essa classificação para essa final e o momento que nós estamos vivendo, tá? Só pega esses números que eu trouxe para vocês aqui e esfrega na cara deles. Fluminense não é golfinho, a vitória de ontem não foi uma vitória ocasional, não foi um jogo atípico. O Fluminense, o Fernando Diniz é isso. E a gente está chegando na parte decisiva desse primeiro semestre voando. Porque em abril nós temos a final do Campeonato Carioca, temos a nossa estreia na Libertadores, estreia na Copa do Brasil, ou seja, vai chegar a fase do mata-mata, no caso da Copa do Brasil, Libertadores ainda é fase de grupos, mas cada jogo de Libertadores é decisivo pra caramba. Tem o Campeonato Brasileiro, que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum. E pelo que eu soube hoje, o Fluminense realmente não vai priorizar nenhuma competição. Ele vai com o que tiver de melhor sempre nas 3 competições. Claro, se for jogar um Campeonato Brasileiro 3 dias depois, 2 dias antes, teve um jogo de Libertadores, o Diniz vai dar aquela mesclada. Já parou pra pensar que o ataque do Fluminense, por exemplo, pode ter John Kennedy e Lelê na estreia contra o América Mineiro lá no Estádio Independência? Apesar de ser um ataque reserva, você acha ruim John Kennedy e Lelê? Então, assim, o nosso elenco se fortaleceu com a volta do John Kennedy, a chegada do Lelê, a crescente do Keno, ainda tem outros jogadores no banco de reserva que estão sendo pouco utilizados, que foram contratados esse ano. Vitor Mendes, zagueiro, praticamente não jogou, o Guga na lateral direita. Tem nada mais, nada menos do que o Marcelo para estrear, cara. Um inscrito aqui chamou minha atenção, entre aspas, que eu falei que o Marcelo é o maior lateral esquerdo do mundo nos últimos 15 anos. Ele, não, André, você tá errado. O Marcelo é um dos maiores laterais esquerdos do mundo de todos os tempos. Ele não falou que ele é o maior, falou que é um dos maiores. Falei, cara, do mundo não sei, do futebol brasileiro não se discute, tá? Se você achar que tem 5 laterais esquerdos melhores do que o Marcelo na história do futebol brasileiro, seleção brasileira e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que no top 5 ele tá. E esse cara nem estreou ainda. Vai estrear nas finais do Campeonato Carioca, tá? Então, galera, esse ano promete muito. E esse vídeo aqui é só para trazer números para reforçar a tua confiança e teu orgulho de ser tricolor. Eu tenho certeza absoluta que você tá usando a camisa do Fluminense hoje e tá peitudão. Fala pra mim. Botou a camisa, estufou o peito, tá olhando todo mundo de cima pra baixo, não tá? Fala a verdade. Eu sei que tá. Eu sei que tá porque eu tô. Você olha pro rival rubro-negro assim, falando que tá olhando o quê? Mas na boa, né? Não é questão de briga, não. E eles olham pra gente assim de canto de olho e bum, putz. Lá vem os caras de novo, né? O Vascaíno nem se fala. O Botafoguense, então, cara, o que falar do Botafogo, né? Depois que virou SAF, achou que ia explodir. Jogaram 2 jogos contra a Portuguesa, 4 tempos, não marcaram um gol, 0-0 Botafogo e Portuguesa ontem, pela Taça Rio. Ou seja, você tem muitos motivos para ter orgulho do Fluminense e comemorar. Aproveite, tá? Fica com Deus, pessoal. Um forte abraço e saudações tricolores.